Olha só, pessoal, a grande mídia parece que, de fato, entendeu, compreendeu antes tarde do que nunca a bomba que o Lula é para o Brasil. Isso tem aparecido bastante do ponto de vista econômico, mas aqui vamos analisar uma coluna de opinião publicada pelo Estadão a respeito do Lula enquanto bomba diplomática, bomba geopolítica, né? Com o seguinte título: Lula de estadista a bobo da corte, né? Mostrando aí as repercussões para a imagem do Brasil e para as relações internacionais brasileiras decorrentes daquela situação toda da embaixada lá do Brasil e da Argentina na Venezuela, e também de como o governo Lula tem conduzido essa situação até o presente momento. E eu concordo bastante com o posicionamento deles, acho um posicionamento tardio, porém correto, só não concordo com esse título aqui, né? Porque o que o Lula é um bobo da corte nesse momento, fez papel de bobo, de palhaço nessa história, ficou com um carão, isso é um fato. Agora, o Lula estadista, isso aqui nunca aconteceu, esse Lula nunca existiu. Nós vamos ver que os pontos tratados aqui sempre estiveram presentes e não é agora no terceiro mandato do Lula, não, desde o começo. Mas antes de conversarmos sobre esse tema, não esqueça de se inscrever aqui no meu canal para fortalecer o meu trabalho, para ajudar o meu canal a continuar crescendo por aqui no YouTube. E não se esqueça também, caso você queira colaborar ainda mais aqui com este meu pequeno trabalho, não se esqueça de se tornar membro patrocinador a partir de R$ 1,99 por mês. Não te faz tanta falta, mas me ajuda bastante. Pode ter certeza disso, né? Então, conforme eu falei aqui, essa coluna de opinião se refere aos acontecimentos mais recentes envolvendo as relações do Brasil e da Venezuela. Aliás, o caso venezuelano já é uma crise internacional, porque tem a opinião, pelo menos, de vários países de forma determinante e já tem uma crise diplomática acontecendo, né? Com essa questão de possível invasão à embaixada e agora com a fuga do Edmundo Gonzalez, né, o asilo político dele na Espanha. Bem, é uma situação que já saiu completamente do controle e preocupa muita gente, é claro, né? Então, o Lula sim tem esse sonho, né? Tem essa ilusão de que ele pode ser um líder latino-americano, o político mais importante, aquela ideia dele, aquela fantasia de ser prêmio Nobel um dia, ser um Nelson Mandela aqui da América do Sul, o que obviamente nunca vai acontecer, porque o Lula nada mais é do que um trapalhão, do que um besta que arrasta o Brasil ainda para essas suas trapalhadas. É uma coisa completamente triste, né? E eles, inclusive, chamam aqui o Maduro de companheiro, né? O companheiro do Lula, mas não é só o Maduro, não. O Daniel Ortega também deu uma espezinhada no Lula por conta da situação da Venezuela, que é outro cara que o Lula sempre babou o ovo até não aguentar mais. Então, não apenas o Nicolás Maduro tá fazendo o Lula se prestar a um papel de bobo, como o cara lá da Nicarágua, lá, o Daniel Ortega, também está agindo dessa forma. Dois grandes companheiraços, camaradas do Lula, de longa data viraram as costas para ele e o Lula que se lasque. O Lula é um palhaço, no final das contas, todo mundo sabe disso, né? Então, no final da semana passada, houve o cerco à embaixada lá da Argentina em Caracas, que está sob custódia do Brasil, né? O cerco a uma embaixada é algo terrível por si só, né? Esse acontecimento aí, só por ele mesmo, já é uma coisa absurda, mas com a participação do Brasil, o constrangimento que isso causa para o Brasil do ponto de vista diplomático, é uma coisa absurda, né? E não foram militares ali, policiais, não, foram milicianos, aquele grupo paramilitar que apoia o regime do Nicolás Maduro, uma coisa extraoficial, portanto, né? Que quando você tem uma ditadura comunista sanguinária como a da Venezuela, já não tem diferença nenhuma mais, né? São todos servidores da bota tirânica do Nicolás Maduro. Então, logo na sequência aqui, né, o Nicolás Maduro revogou a autorização do Brasil para assumir essa embaixada, né, uma coisa completamente absurda. Edmundo Gonzalez saiu da Venezuela fugido para não ser preso ou coisa pior, né. Ao todo aí temos quase 8 milhões de venezuelanos fora do país, né.
Então, o pessoal do Estadão pontua que toda essa situação marca com clareza três fatos, né? Uma clareza chocante, diga-se de passagem, né? Primeiro de tudo, algo que a gente já sabia antes das eleições, né? Que falar que o que aconteceu na Venezuela foi uma fraude é eufemismo, não é suficiente para descrever o que está acontecendo ali, né? Aliás, eu acredito que o governo Lula até o momento não chamou as eleições de fraudulentas, né? Não usou essa expressão, nem isso ele foi capaz, né? Aquela história de vamos fazer novas eleições ali com observadores internacionais. Fala sério, já era vergonhoso antes, né? Agora é simplesmente lastimável, né? Inclusive porque o povo venezuelano que elegeu o Edmundo Gonzalez, e todo mundo sabe disso, com uma maioria esmagadora dos votos, esse povo é vítima de um assalto à mão armada, como diz aqui o pessoal do Estadão, né? Segundo ponto aqui, o segundo fato chocante é que o regime do Nicolás Maduro não só vai violar regras internacionais de forma geral, mas acordos com o próprio Brasil aí sempre que o Maduro julgar conveniente. Afinal de contas, é o Lula, é o camarada, não é mesmo, né? E aqui, né? O terceiro ponto, que não deveria surpreender o pessoal do Estadão, né? Não sei porque que surpreende ainda, que é a pusilanimidade. Se você quer saber o que essa palavra significa, vamos trocá-la por palmolescência patológica do Lula, né? A covardia dele, a falta de ação dele ante essas e outras tantas agressões aos direitos, tanto dos venezuelanos quanto do Brasil, é claro, né? E aqui eles fazem uma comparação, né? Que vários países aqui, né? Organizações independentes, União Europeia, Estados Unidos, Argentina, Paraguai, vários países aqui da América do Sul mesmo, emitiram notas de repúdio ao que aconteceu aí com o Brasil, né? A questão da embaixada, a ameaça aos refugiados venezuelanos que estão nessa embaixada, que é o grande ponto aí do Maduro nessa história, né? O que o Itamaraty falou, o órgão brasileiro de relações diplomáticas, né, falou ali uma declaração de fato burocrática, né, de que não, essas instalações são invioláveis, vamos manter a custódia aí da embaixada até que o governo da Argentina indique outro país para fazê-lo, né? Então o Itamaraty falou que recebeu a notícia com surpresa, faça-me o favor, né? Só que a grande questão é o seguinte, né? Que inclusive o Lula usou aqui uma série de eufemismos, né? Novas eleições tem que fazer, né? O comportamento do Maduro deixa a desejar, né? E não falou que é uma ditadura, é um rolo que tem ali na Venezuela, né? Faça-me o favor, né? Nicolás Maduro, um cara que prometeu banho de sangue, né? Pois é, está cumprindo a sua promessa. Agora, o que me surpreende nessa análise aqui do Estadão é a surpresa deles, né? Isso aí que me deixa consternado, porque o Lula sempre foi isso aí, né? Você se lembra certamente de quando o Evo Morales, outro amiguinho do Lula, outro camarada dele, outro companheiro socialista latino-americano, dessa corja mesmo aí, da qual participam o finado Hugo Chávez, o pessoal de Cuba, o Nicolás Maduro, Daniel Ortega, essa corja toda, Alberto Fernandes também, Cristina Kirchner, enfim. O Evo Morales invadiu uma instalação da Petrobras lá na Bolívia e o Lula não fez nada. Depois, meio que ficou descoberto que já tinham combinado nesse sentido, aí uma situação muito estranha que vivêssemos num país decente, o Lula seria preso por isso, por não ter agido nesse sentido, né? Assim como a Dilma Rousseff teria sido presa lá pela usina de Passadina, só para ficar no tema Petrobras, mas o Lula entregou de mão beijada para o Evo Morales uma refinaria da Petrobras. Basicamente foi isso o que aconteceu naquela época, violando completamente a soberania brasileira, né, e os interesses brasileiros. Caramba, não é isso que o Lula deveria defender? Não, ele defende os interesses ideológicos dele. Ele quer ser o estadista ali, o grande líder da América Latina, uma coisa ególatra, uma coisa pessoal dele. E ele tem um interesse também da revolução, do movimento, da ideologia socialista comunista que ele quer colocar aqui no Brasil e quer fortalecer isso, o pessoal do Foro de São Paulo e tudo mais, né? Então,
Não tem novidade nenhuma nessa história. Olha, por exemplo, o BNDES, né, citando outro exemplo, que é uma situação não tão grave aqui. Aliás, eles colocaram aqui, né, agora que eu cheguei nessa parte do texto do Evo Morales, né, mas é algo que não é de hoje mesmo, né? E aí tem o BNDES, que tem 7 bilhões de reais de calote de países como Venezuela, Cuba e outros aí, inclusive, né? Ou seja, cadê o Brasil agindo de forma enérgica nisso aí? Não, o Lula voltou falando que vamos reatar relações com Venezuela, com Cuba, vamos emprestar dinheiro para a Argentina. Pô, pelo amor de Deus, cara, olha o tanto que o Brasil está perdendo com essas relações. Então, o Lula não é estadista coisa nenhuma, nunca foi, ele é um entreguista. Engraçado, esse pessoal chama os outros, né, o pessoal que defende privatização, por exemplo, de entreguista. O cara entregou para o Evo Morales uma refinaria da Petrobras, o cara entregou bilhões de reais em recursos para países que não pagariam. É evidente que eles não pagariam por isso, né? Então, o cara não é estadista coisa nenhuma. Um bobo da corte, um palhaço, isso sim, está fazendo das suas palhaçadas, fazendo bem o seu papel agora, né, no picadeiro do Palácio do Planalto, mas infelizmente está arrastando o nome do Brasil cada vez mais para a lama diplomática. Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.